Os bárbaros. Os bárbaros eram uma maneira pejorativa com qual os gregos e depois os romanos se referiam a povos o qual não pertencia à sua cultura. Para os romanos, esses povos eram inferiores e brutos. A civilização europeia foi formada basicamente por 4 povos: os celtas, os germânicos, os eslavos e os latinos. Os celtas são os mais antigos e provavelmente tiveram origem na Península Ibérica, uns 2 ou 3 mil anos antes de Cristo, e se espalharam pela Europa, França, Escócia, Irlanda, Inglaterra, e cada tribo tinha sua peculiaridade. As tribos celtas mais conhecidas eram os bretões, os lusitanos, os gauleses, e também tinham os latinos, que viviam na Península Itálica, e eram os menores. E mais tarde eles se misturaram e formaram o poderoso Império Romano. Existiam também os germânicos. Os germânicos habitavam o norte da Europa e tinham origem indo-europeu. Portanto, eram povos originários da Ásia Central e do Planalto iraniano, que no período neolítico começaram a migrar e se estabelecer nas terras europeias e indianas. Esses povos germânicos migraram por uma série de fatores: procura de terras mais férteis, também o clima. Mais tarde, povoaram os territórios que hoje é a Alemanha, Áustria, Holanda. Os eslavos, que são originários do leste europeu, Ucrânia, Rússia, povoaram onde é a Hungria, Romênia, Bulgária, Lituânia, Polônia. Após o Império Romano virar uma potência, ele se expandiu em direção à Turquia e Grécia e aderiram à cultura grega, e mais tarde invadiram a Gália, onde hoje é a França. Também invadiram a Península Ibérica e mais tarde a Grã-Bretanha. O Império Romano, quando ele invadia os territórios, ele impunha sua cultura, sua língua, sua tecnologia, e fazia desses povos seus vassalos, e cobravam altos impostos. Daí o Império Romano continuou expandindo e tentaram invadir os territórios germânicos, mas acabaram sofrendo uma grande resistência e tiveram uma grande derrota na Batalha da Floresta de Teutoburgo, onde os germânicos eram liderados por Armínio. Daí, os romanos, que já tinham um império vasto e um território imenso, não tentaram mais adentrar a Germânia e limitaram o seu império por ali. Daí, esses povos se organizavam, liderados por um chefe militar. E a guerra era uma ação muito comum entre eles, mas eles também valorizavam a paz e sabiam praticar a agricultura, a pecuária e o comércio. Se organizaram em várias tribos, como os vândalos, os góticos, os bavários, saxões e outros. Então, os eslavos, que vinham do leste europeu, eles começaram também a expandir, e os hunos começaram a se movimentar para o oeste da Europa. Daí, esses povos germânicos, para fugir dessas invasões, eles passaram a invadir os territórios romanos. As guerras entre romanos e germânicos tornaram-se mais frequentes a partir do século III depois de Cristo, quando o Império Romano entrou em crise. Os francos se estabeleceram na Gália, onde hoje é a França, os visigodos e vândalos, a Península Ibérica, os saxões, a Inglaterra, e os romanos, por não ter como controlar mais essas invasões e também o seu vasto império, eles faziam acordo com esses povos germânicos. Os romanos tinham contato frequente com os germânicos, praticando comércio e fazendo guerra e aliança, o que permitiu a fixação de alguns desses povos nesses devidos lugares. E, em troca, os bárbaros lutavam ao lado do Império Romano, serviam com seus soldados nas suas batalhas.
o que acabou com a divisão do Império, com o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente deixou de existir com o destronamento de Rômulo Augusto pelos Herúlios em 476. Daí, a Igreja Católica ganhou muita força, convertendo esses povos e tornando-se uma grande potência. E mais tarde, no século IX, o Carlos Magno, com apoio da Igreja, acabou unificando a Europa e fundando o Império Católico, o Sacro Império Romano Germânico. Bom, é mais ou menos isso aí. Eu vou ficando por aqui.